Essa videoaula vai tratar basicamente agora de detalhamento da planta baixa técnica, aquela em que eu considero ser a planta mais chata de a gente organizar. Ela tem bastante detalhezinhos assim de anotação, então eu suspeito que vocês vão levar mais tempo com ela, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma planta baixa que a gente costuma trabalhar aqui com nossos alunos. Vocês vão ver que alguma coisa vocês já fizeram na humanizada, né? Vocês já inseriram os níveis, já inseriram aqui também o nome dos ambientes e fizeram algumas outras anotações, como projeções e coisa e tal. Agora, nesse caso aqui, a gente vai começar a lidar com inserção de outras informações, como por exemplo as cotas, que as torna a planta mais técnica, né? Você consegue então executar determinadas obras ou coisas assim que você vai fazer. E aqui também a gente vai ter a indicação das esquadrias. Você vai conseguir identificar os itens que demarcam, né, qual é a esquadria que está sendo colocada em determinado ambiente. Então, se elas se repetem, o número vai se repetindo conforme a quantidade de esquadrias que você encontra. E também tanto de janela quanto de porta, e também algumas outras informações assim meio que complementares, como por exemplo indicação dos acessos, quando é acesso secundário, acesso principal, que são coisas que a gente precisa indicar para uma planta técnica, ok? Então vejo que não tem também nada muito demais, porém só que essas informações são peculiares, a gente vai ter que ficar bem atento. E depois uma que daí vai ser bastante importante, a gente vai ter que tomar mais atenção, é a indicação dos acabamentos. Até então a gente só colocou as informações de ambiente e área, né? E agora a gente vai colocar os acabamentos que tem em cada ambiente. Observe que quando a gente tem os acabamentos, a gente geralmente tem essa simbologia de quadrado, triângulo, bola, que seria na ordem, né? Parede, piso e teto. E quando a gente tem algum outro acabamento que diferencia aquele ambiente, como por exemplo nessas salas de aula, nessas paredes aqui, onde tem esse triângulo aproximado, indica que existe uma coloração diferente. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, ok? Então essa videoaula ela vai ser bastante fatiada, tá? Então nesse primeiro momento o que a gente vai fazer? A gente vai olhar na nossa planta baixa humanizada. Por que eu estou indo na planta baixa humanizada e não na planta baixa técnica? Porque nessa humanizada a gente já deu um bom adianto, né? A gente já colocou bastante informação. Então vai ser a partir dela que eu vou gerar a planta baixa técnica. Aquela que a gente já inseriu aqui a gente vai apagar depois. Mas antes de gerar essa planta eu passo um pente fino. Que pente fino é esse? É verificar se não tem nenhuma janela que está escondida, né? Porque o que acontece? A nossa faixa de vista, quando existe uma planta baixa, gira em torno de 1,20 m. Tá? E quando tem 1,20 m, algumas janelas de peitoril muito alto acabam se escondendo, não aparecem, como vocês estão vendo aqui. Ó. Eu clico aqui, eu sei que tem uma janela, mas ela não está aparecendo como está aparecendo aqui. Isso quer dizer que ocorre, né, quando a gente não tem, por exemplo, uma região, uma faixa que a gente chama, que a gente cria, que é uma região de planta, onde a gente altera a faixa de recorte naquele pedaço para poder enxergar. Eu criei essa faixa, essa região de planta em diversos momentos, como por exemplo aqui, ó, vocês estão vendo que está aparecendo o meu chuveiro. Antes, meu chuveiro não aparecia. Se eu tirar aqui, ó, não está aparecendo. Por quê? Porque aqui na minha região de corte não está aparecendo isso. E aí quando eu vejo, olha lá, quando eu aumento, eu estou enxergando. Beleza, como é que eu faço isso? E eu quero que vocês prestem atenção nisso no de vocês. Eu vou vir aqui em vista. Nessa parte aqui onde tem vistas de planta, eu clico na setinha e vou procurar uma que se chama região da planta. Eu acho que eu já fiz isso em outras videoaulas, mas vale a pena reforçar. Eu vou fazer um retângulo justamente na parte onde me interessa, que é essa parte aqui da janela. Me interessa aumentar, alterar a faixa de vista aqui. Aí ele diz assim, tá, beleza, tu faz um retângulo, não, nada altera. Você vem aqui do lado, ó, editar faixa de vista, e ele vai estar lá, 1,20 m. Como o peitoril geralmente está em 1,50 m, 1,60 m, eu vou botar aqui 1,90 m só para garantir. Tá? Vou dar um OK. Vou finalizar aqui. E você vai então enxergar, ó, a sua... deixa eu ver aqui, deixa eu corrigir porque ele está sobrepondo aqui.
Deixa eu pegar isso aqui. Paraná, paraná. Deixa eu só aproximar mais aqui, porque acabou sobrepondo com o outro que eu já tinha ali embaixo. Tá vendo? Tem um outro ali, ó. Beleza. Deixa eu fazer o acabamento. Continuar. Aqui. 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 Ok. Ó, deu certo. Tá lá, ó. Esse aqui acabou ficando meio grosseiro, né? Mas é uma forma então de a gente enxergar as coisas que tem ali. Se você quiser copiar isso, também é possível, né? Porque eu tenho outra janelinha ali, ó. Ah, tem que fazer isso sempre. Não, você pode copiar, ó. Vou pegar aqui o copy, vou empurrar ele até mais ou menos ali próximo. E aí depois é só ajeitar aqui a abertura, né? Ah, eu quero que venha até aqui. Aqui é uma janela pequenininha. Se não estiver atrapalhando demais vistas, pode continuar como está aqui. Aí feito isso, galera, eu tenho como ocultar esse elemento, porque evidentemente ele vai sair na impressão se a gente deixar assim, tá? Então basta clicar com o botão direito e pedir para ocultar categoria, que todas elas então se esconderão e manter, né, e vão manter ali as janelas em vista, ó. Então você está enxergando todas as janelinhas. Se em algum momento acontecer também de você querer enxergar algum móvel, alguma coisa assim, ou equipamento, foi como eu fiz aqui. Então galera, essa aqui é a vista que eu vou querer duplicar. E aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão direito sobre a minha vista, essa daqui que eu acabei de dar um check-in, fiz um checklist aqui. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar a vista. Só que agora eu não vou duplicar simplesmente por duplicar, eu vou duplicar com detalhamento. Quando a gente duplica com detalhamento, tudo que está ali, que vocês colocaram de informação textual, de anotação, vai vir junto. Ele vai copiar novamente, ele vai fazer uma cópia desse elemento. Então eu vou fazer uma cópia, ó. Ele vai gerar uma cópia. Você pode até fechar a anterior. E nessa daqui que a gente tem, a gente vai renomeá-la. Eu vou botar aqui número 2, planta baixa. Aliás, eu vou até tirar o número, já não precisa mais. Planta baixa técnica. A gente pode tirar o número porque depois na versão final não precisa. E vou apagar aquela que eu já não estou usando mais, ó. Até se quiser já pode até alterar, já deixar com o nome certo, porque é o nome que vai para a planta final. A gente já está chegando na fase de finalização do projeto. Então esse detalhezinho já pode, se quiser, já pode deixar pronto. Ó. Perfeito. Planta baixa técnica está aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ocultar o mobiliário solto, tá? Então a gente vai aqui ocultar todo o mobiliário solto, vai ocultando individualmente. Se quiser selecionar mais de um, ó, pode, sem problema, tá? E aí a gente vai fazendo isso, ó. Faz por elemento, porque se a gente fizer por categoria, pode ser que às vezes vai alguma coisa que eu não gostaria que fosse retirado aí da visão da minha tela, né? Então, por exemplo, vou ocultar esses elementos, ó, de forma paciente, porque o arquivo de vocês já vai começar a ficar pesado, já deve estar igual ao meu. Ó, vou ocultando tal. A ideia o que é? A gente ocultar todo o mobiliário solto e deixar apenas o mobiliário de fixo, aquele onde vai água, tá, gente? Ah, por exemplo, aqui eu tenho um tanque, mas tenho a máquina de lavar. Beleza, até pode deixar a máquina de lavar, porque em tese vai água ali também, tá? Mas a bancada aqui, ó, a gente pode ocultar, não vai aparecer. Por exemplo, aqui eu tenho geladeira e fogão. Vou ocultar esses dois. A pia com um tanque ali e com a bancada, beleza, pode deixar, porque também vai ficar estranho ela solta. E aí a gente vai fazendo isso para todos os mobiliários soltos que a gente tem, todos mesmo, tá? Porque a planta humanizada é que vai fazer menção a esses equipamentos. A gente não precisa deixar isso na planta técnica, até porque ela vai meio que sujar a planta, né? E tu vai ver que vai ter uma certa dificuldade depois para fazer qualquer outra leitura. A gente ainda vai inserir cotas e tende a ficar um pouco pesado, tá? Vou ocultando isso daqui. Veja que eu estou fazendo de forma bem individual, não estou fazendo geral.
embora existam recursos que às vezes até facilite isso, mas não recomendo. Como a gente tem mobiliários de formas bastante variadas, tem grupos, tem mobiliários que são componentes de mobiliário mesmo, mas eles estão espalhados por todo o projeto, prefiro fazer isso individualmente. Acho que só tem mais esse armário e deu. Acho que é isso. Beleza, ocultei. Próximo passo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a identificação de todas as esquadrias e de todas as portas e janelas. E isso é bem simples de fazer. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui em anotar, ó, identificar todos. Então a gente clica aqui nessa telinha e ele vai abrir um espaço para a gente inserir essas informações. Identificador de ambiente a gente já tem, então a gente não vai conseguir alterar por aqui, mas identificador de janela e identificador de porta a gente habilita aqui e verifica se o que está aparecendo aqui, gente, é essa tag que está escrita aqui, ó, tag janela 2 ponto código, tá? Essa que tem que aparecer para vocês, e a mesma coisa tem que aparecer aqui embaixo. Se não estiver aparecendo, clique aqui na seta e procure ela, ok? Eu vou mandar aplicar e olha lá, automaticamente ele já identifica. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas por que a numeração não está aparecendo corretamente? Porque essa numeração depois a gente vai configurar um a um, tá? A gente vai arrumar aqui rapidamente como fazer isso. E nos ambientes, onde você está vendo aqui, ó, a gente tem que inserir então os acabamentos. Para a gente fazer isso de forma rápida, eu simplesmente clico com o botão direito sobre qualquer um desses nomes que tem aqui, dos ambientes. Vou selecionar todas as instâncias no projeto, então onde eu tiver esse item eu peço para selecionar e vou pedir para vir aqui, ó, nas propriedades e altere para o nome ambiente mais área mais acabamento. Automaticamente você vai inserir então o quadradinho, o triângulo e o círculo, que são os identificadores. Pode ocorrer alguma coisa do tipo como tem que fazer aqui, ó, às vezes eu sou obrigado a fazer algum ajuste, normal que isso ocorra. A gente tem que às vezes pegar ali, vou posicionar ele mais para o centro, ou por exemplo, agora que saiu o móvel fica meio sem sentido, né? Você diz assim, pô, mas ficou meio perdido ali. Não tem problema, não é dessa só. Reorganize depois, ó, passa ele, deixa ele mais próximo, ó. E aí então você pode organizar. Depois vai sair agora outras videoaulas onde eu vou passar mais informações. O último passo que a gente vai fazer aqui, gente, é inserir a simbologia de identificação dos ambientes. Quando a gente clica aqui do lado, onde vocês viram ali, ó, fui em anotar, clico lá em símbolo e depois eu venho aqui do lado em propriedades e procuro um que vai estar escrito assim, ó, acesso. Eu clico em acesso, trago aqui, ó, vejam que ele tem uma setinha. Se eu clicar na barra de espaço, ele muda a posição, tá vendo, ó? Então você pode clicar ali, ele vai estar escrito acesso principal, mas você pode alterar a informação quando você for colocar. Por exemplo, esse aqui é um acesso principal. Se eu for clicar novamente CS, que ele pega o último, eu consigo vir aqui, inserir no local, ó, e simplesmente então colocar outra informação, como por exemplo acesso secundário.